de onde surgiram os povos, nações e línguas do mundo. Quais eram os 3 filhos de Noé? Está aí na página número 6, parte final, número 4. Quais eram eles? Sem, Cão e Jafé. Que nome que eles têm? Na página 7, vocês vão ver esses líderes, desde Adão até Sem, Cão e Jafé. Então temos aí no topo 0, que está aí nesse gráfico, temos quem aí? No 130, no 235, daí se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4 e 26. 325, 395, 460, 622, todos são líderes. É quando Enoque é arrebatado ao céu. Com quantos anos? 365. Aí alguém diz assim: mas irmão, a gente hoje, quando passa dos 80, é canseira e enfado. E aqueles homens viviam esse número de anos, 365 anos. Ó, eles não comiam boia fria, eles não comiam no micro-ondas, não é? Eles não comiam agrotóxico, eles não tinham dificuldades alimentares, irmãos. Então, repousavam cedo, não tinha internet naquela época, né? Não tinha televisão. Então, quando dava 6 horas, aqueles homens já estavam dormindo. Agora o camarada faz um desperdício do tempo, da vida, e por isso também o número de anos está diminuindo. Embora a ciência está aí querendo trazer 150 anos para o homem, renovando suas células. Hoje nos Estados Unidos tem uma pesquisa através da medicina ortomolecular, que já é conhecida de alguns, em que através de injeções injetadas na veia fazem renovar as células para as pessoas viverem mais. E as pessoas já estão vivendo mais. Hoje, a chamada terceira idade já aumentou de 65 para 75. Antigamente era 60 anos, já estava velho. Agora, para ficar velho, tem que ter 80 anos. É 75, 80. Por quê? Porque os velhos estão aperfeiçoando, mudando o seu tratamento alimentar. Eles estão comendo com mais cuidado, evitando ter problemas de saúde. Evidentemente tem mais entretenimentos. Eu conheci uma época em que as pessoas se aposentavam, 5 anos depois morriam. A Previdência Social já sabia que dentro de 3 a 5 anos as pessoas aposentadas morriam. Hoje a Previdência está falindo, porque a velharada está cada vez mais renovada, vivendo mais, não é? Então eles se aposentam e ficam aí 20, 30 anos desfrutando do benefício do INSS. E agora, com a nova ciência em que vai melhorar ainda a performance da saúde das pessoas, imagine como é que vai ser, né, o INSS. Eles vão mudar a pensão ali, a aposentadoria para 100 anos, né? Aumentar para 100 anos, porque os homens vão viver mais. Mas vamos para uma pessoa que viveu mais ainda, viveu quase 1000 anos. No ano 687, como é o nome dele? Metusalém. 874, 1056, 1556, aparecem eles 3 que formam as novas nações, povos e línguas do mundo: Sem, Cão e Jafé. No número 5, na página número 8, nós temos a geração de Abraão, que é a chamada geração
patriarcal de Isaac, Jacó e as 12 tribos. E aí temos o quê? Temos dentre os filhos de Noé os descendentes dos hebreus, que é da família de Sem. Então, na geração dos semitas, em Gênesis capítulo 11, versículos de 10 até 32, temos a descendência de Sem, que gerou Asfaxed, Salé e Eber, de onde vem a palavra hebreu. A palavra hebreu vem de Eber, o qual gerou Faleg, Reuel, ou Reu, que gerou Sarug, Nacor e gerou Taré. Aí temos a geração de Sem. Está aí o gráfico na página 8. Quais são eles? Vamos ler. Sem, Asfaxad, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. Aí agora aparece o conhecido. Qual é ele? Abraão, Naor, Arã e Ló. A Bíblia registra mais fatos relacionados a dois líderes. Quais são eles? Abraão e Ló. Quando Deus, em Gênesis capítulo 12, chamou Abraão, não chamou Ló. Ele disse o quê? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então ele levou Ló, e Ló só atrapalhava a vida de Abraão, ao ponto de se separarem, porque os pastores de ambos começaram a ter contendas, e Abraão disse: nós somos irmãos, não podemos nos contender. Então Ló, escolha para que lado você vai, e eu vou escolher o meu lado. Olha a liderança aí. Então Ló formou a sua prole de um lado e Abraão do outro. Muito bem. Seguindo na página número 9, nós vamos encontrar agora os três patriarcas. Quais são eles? Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou mostrando os líderes do Antigo Testamento. Depois de Jacó, veio as 12 tribos, que são correspondentes aos filhos de Jacó, com exceção de Benjamim e com exceção de Efraim, que vieram da família de José. Então, temos aí as 12 tribos de Israel. É a chamada geração de José, que é Manassés e Efraim. Temos número 7, a geração na liderança de Moisés. Moisés e Arão. Estou mostrando os líderes do Antigo Testamento. Número 8, os maiorais de 1000, maiorais de 100 e maiorais de 50. Até aí, observou como era o governo e a liderança? Vem agora a geração de Josué e Calebe. A geração até Josué e Calebe era uma espécie de governo diferente. Olha lá, considerações sobre o governo espiritual de Israel. Deus falava, dirigia e governava diretamente. Vamos ver, irmão Diego, como era esse tipo de líderes daquela época. Nós temos primeiro Moisés, depois vem os 70 anciãos e os maiorais. Em seguida temos o sumo sacerdote e os sacerdotes. Há uma distinção. Alô, distinção
entre sumo sacerdote e sacerdote. Vamos chamar bem a atenção isso. Primeiro, por quê? Vamos ver se à frente vai facilitar para nós. Olha aí. Aí temos a figura de um sumo sacerdote. O sacerdote não é o mesmo sumo sacerdote. Para contextualizar nos dias de hoje, seria o seguinte: o sumo sacerdote é o pastor Osmar, o sacerdote é o pastor Uzias. Então, qual é a diferença entre um e outro? Só podia ser sumo sacerdote se fosse da tribo de Levi, mas, destaque, que fosse da família de Arão. Só podia ser sumo sacerdote Arão e seus filhos. Quais eram os filhos de Arão? Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Esses eram o sumo sacerdote. Ali está a vestimenta típica do sumo sacerdote. Não vai dar tempo até amanhã falar muito sobre isso, mas vamos aproximar o próximo slide. Vem em seguida aqueles que são sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São aqueles da tribo de Levi e são chamados levitas. São 3. Eles estão ali: número 1, número 2 e número 3. Então todos eles são sacerdotes levitas com responsabilidade. Qual era a responsabilidade dos sacerdotes, dos levitas, de Gerson, de Coate, de Merari? Era desmontar o tabernáculo, porque o tabernáculo era desmontável e podia ser conduzido de um lugar para o outro por eles, filhos de Levi. Os irmãos estão vendo aquela imagem ali? Estão vendo? Sim ou não? Naquela imagem, os irmãos estão vendo, no centro está o tabernáculo montado, com a separação de um muro que separa para o tabernáculo, mas em redor o acampamento das tribos, como também acampamento dos 3 filhos de Levi: Gerson, os gersonitas, Coate, os coatitas, e Merari, os meraristas. Vamos seguir. Note bem que Deus trabalhava da seguinte maneira: os gersonitas trabalhavam com o teto ou o couro de cabra do tabernáculo. Qual era a outra atividade dos gersonitas? Número 2, tratar das cortinas da porta da entrada. Número 3, olha, líderes trabalhando, tratar das cortinas que cobrem as cercas e em volta do pátio. Número 4, das cortinas da porta do pátio que fica em volta do tabernáculo do altar. Número 5, todas as cordas usadas para montar o tabernáculo. Notem aí que esses líderes só podiam trabalhar nessa área. Eles não podiam ir para os trabalhos dos coatitas. Vamos ver o que os coatitas faziam. Vamos lá. Os coatitas trabalhavam com a arca. E eles deveriam levar a arca aonde? Nos ombros. Trabalhavam com a mesa, que era dos pães da propiciação, com o candelabro ou o castiçal. Número 4, com os altares, que era chamado altar do holocausto e altar do incenso, com os vasos sagrados e com o véu. Viu que tem diferenças de tarefas e de funções para cada líder, para cada levita?
Vamos seguindo, que já estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Nós temos os Meraritas. Quais eram as funções dos Meraritas? Me ajudem agora. Número 1, objeto. Número 2, número 3, e número 4, olha, ninguém que pertencesse a esta linha de liderança podia fazer atividade diferente, sob pena de morrer. Você se lembra daquele homem chamado Uzá, que morreu por tocar na arca? Sabe o que ele era? Levita. Só que ele não era correspondente àquela função que era levar a arca, ou tocar na arca. E quando ele tocou, ele morreu. Viu que Deus preza pela nossa atividade, pela nossa função de liderança. É uma pena que o nosso tempo já correu com muita velocidade, e eu, nesses próximos 3 minutos, já vou encerrar. Vamos à próxima. Temos ali curiosidades. Que curiosidades nós temos ali? Deus deu aos sacerdotes chamados gersonitas quantos carros? 2 carros. Quantos bois? 4 bois. Deus deu aos meraritas quantos carros? 4 carros. E deu para eles quantos bois? 8. Vocês estão acompanhando bem? Quem foi que deu? Deus. Quem foi que deu? Deus. Tem tanta gente brigando com Deus, né, irmãos? Eu recebi tão pouco. Contenta-te com aquilo que Deus tem dado a você. Mas aos coatitas Deus deu o quê? Nada. O que tinham que fazer os coatitas se eles tinham que levar a arca, os utensílios da arca? Tinha que levar nos ombros. Na igreja não é diferente, irmãos. Tem muita gente com carros, com bois, com funções, mas eles não carregam a igreja, a arca, nos ombros. Veja que Deus destacou somente os coatitas para levar a arca nos ombros. Aqui hoje nós diríamos nos joelhos. Quantos que não estão em eminência com liderança, mas fazem parte da base fundamental, dos alicerces e da coluna da igreja? Líderes ocultos, líderes que não aparecem, mas que exercem funções. E eu termino por aqui dizendo: uma certa igreja, Jesus salvava aos domingos, quando era feito o apelo, inúmeras pessoas. Mas de repente Deus pediu para que a base daquele momento de conversões passasse por uma pausa. Era uma irmã anônima, desconhecida na igreja. Ela era a alavanca para Jesus salvar. O pastor pregava, outros ministros pregavam, mas a coleta e a colheita de muitas almas dependia daquela irmã, eu vou dizer irmãzinha, no bom e carinhoso sentido, na oração. Deixou aquela irmã de orar, Jesus não salvava mais. E o pastor foi orar: meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí Deus falou com aquele pastor que a base da igreja estava naquela irmãzinha, que não era nem estimada, conhecida. Ela sentava-se quase no último banco, não era quase nem vista pela igreja, mas ela era a base principal e fundamental da igreja no seu ministério de intercessão e de oração.
Há muita gente aqui, eu vou terminar por hoje, que são alicerces e bases, e nós não sabemos. Porque eu estou vendo o templo assim bonito como ele está, na sua fase de acabamento, mas eu não vejo as colunas deste templo. Eu não sei onde estão as bases deste templo. Elas estão o quê? Ocultas entre as paredes. Os pilares eu não posso ver. Mas para que este prédio seja sustentável, existem essas colunas. É assim, igreja. Colunas que não são visíveis, mas visíveis humanamente. Mas Deus as contempla como alicerces e colunas da igreja. São também líderes. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Tenha uma boa noite. Deus os abençoe. A paz do Senhor. E até amanhã. Não saia sem levar os DVDs. Não saia sem levar a sua apostila com a matrícula e com a inscrição. Shalom. Deus abençoe a todos. Pastor Uzias, essa nobreza. Que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Eliel, o seu irmão cooperador, que me fugiu o nome agora, é o Tiago, não é isso? Diego. O Diego. Que Deus abençoe vocês nesse ministério tão maravilhoso, que é o Ministério do Ensino. Queria aqui passar algumas informações. Amanhã teremos a nossa escola dominical, onde todos estão convidados, e amanhã à noite, eu quero aqui dizer que os grupos irão cantar. Nós teremos aqui um período de cântico, já conversamos com o pastor Eliel, e ele terá aproximadamente 1 hora para concluir esse tão nobre e edificante trabalho. E os grupos estarão cantando amanhã no primeiro horário do culto, e queremos convidar e avisar para vocês que cantam, as regentes, os regentes, que venham, procurem chegar cedo amanhã, para que você possa cantar com o seu grupo, amém? E em seguida o pastor Eliel estará dando a continuidade e também a conclusão desse trabalho tão maravilhoso. Amanhã à noite estaremos entregando os certificados, é isto? E os finalmente. E já estou muito feliz, creio que foi de grande importância. Eu aprendi aqui algo e depois eu quero compartilhar com a igreja, mas que impactou a minha vida aqui nesse silêncio, nessa simplicidade. Deus já falou comigo aqui nessa noite. E creio que não somente comigo, como muitos de vocês. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar para fazer a oração o presbítero Fernando, que por sinal é um grande amigo meu. Vem aqui, Fernando. Aliás, essa união aí tem um dedo meu e da Miriam, né? Aleluia. A Regiane e nós cantávamos juntos num grupo e conheceram aí, esse casal se conheceu e nós tivemos o privilégio de compartilhar dessa linda história de amor que terminou nesse casamento tão maravilhoso. O presbítero Fernando vai orar e o pastor Lázaro estará dando a bênção apostólica. Pastor Lázaro. Vamos orar pela irmã Olívia e também pelo pastor Oswaldo, que continua hospitalizado, e por todos os irmãos que estão enfermos, por todos os irmãos que precisam, necessitam das nossas orações. Vamos também orar, irmãos, por aquelas famílias que estão passando momentos difíceis. Às vezes, no silêncio, as famílias passam por lutas e tempestades, e que muitas vezes nós não sabemos, não tomamos conhecimento, mas Deus sabe tudo. Deus está vendo tudo, e vamos pedir para Deus, no silêncio, da forma como Ele sabe fazer, entrar nessas famílias, acalmar as tempestades e dar a vitória. A paz do Senhor, irmãos.
Oremos. Nosso Deus e Pai, é com gratidão, Senhor, e alegria que estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, neste dia. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada um nesta noite, ao palestrante, pastor Eliel, e a sua equipe, pastor Osias e a sua família. Senhor, te louvamos por tudo, por esta imensurável oportunidade de estarmos aprendendo, Senhor, a Tua palavra. Queira, Senhor, esconder, Senhor, a Tua bendita palavra em nossos corações. Deus, ajuda cada um dos Teus filhos nessa noite, dando paz, alegria, Senhor, saúde, Senhor, os pedidos, Senhor, de orações. Pai, Tu conhece todas as necessidades. Em nome do Teu Filho Jesus, queremos abençoar as vidas em Teu nome. Pai, Tu és o dono da bênção. Leva, Senhor, os Teus filhos em paz para os seus lares. Senhor, que nós possamos encontrar tudo, Senhor, em perfeita harmonia. E se o Senhor voltar hoje, Senhor, desperta-nos, Senhor, para nos encontrarmos nas mansões celestiais, nas nuvens, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos as Tuas bênçãos. Pai, já agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, comunhão com o Espírito Santo, seja com todos vós. Todos digam amém. Amém. Amanhã, escola dominical, gente, às 9 horas.